Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Contraturno Digital da terceira série do Ensino Médio. E hoje vamos tratar do seguinte assunto. Vamos falar sobre análise combinatória e mais um tipo dela que são as combinações simples. Bem, as combinações simples, nelas a ordem não faz tanta diferença assim. Como assim? Se você lembra das aulas anteriores, nós conversamos sobre arranjos simples, onde os arranjos é primordial você verificar a ordem dos elementos, pois a ordem dos elementos ela vai influenciar no contexto geral da situação. Mas essa ordem ela não é tão importante aqui dentro das combinações. Vamos ver por quê? Imaginemos então que eu tenho um grupo de amigos. E desse grupo de amigos eu vou separar 6 pessoas. E aí nós temos aí as 6 pessoas. Ok, mas dessas 6 pessoas ainda, eu vou fazer um sorteio onde eu quero levar para tomar sorvete, por exemplo, apenas 3 delas. E aí o primeiro sorteio me dá o seguinte resultado. Nós temos então das 6 pessoas, sorteadas o Jorge, a Ana e o Marcelo. Beleza, são 3 pessoas dentro das 6 que nós tínhamos. Mas pode ser também que eu tenha um outro tipo de sorteio, onde, nesse novo sorteio agora, a gente vai escolher aqui a Kelly, o André e a Cíntia nessa ordem. Agora, pessoal, por que eu estou dizendo que a ordem ela não faz tanta diferença na combinação? Olha só, vamos supor então que eu tenha as mesmas pessoas, só que sorteadas de forma diferente. Então, acompanhem que agora eu tenho a Cíntia, a Kelly e o André. São as mesmas 3 pessoas que foram sorteadas anteriormente, só que esse sorteio foi feito de forma diferente. Ou seja, a escolha das mesmas 3 pessoas foi feita de forma diferente. Mas, independente da ordem que eles vão aparecer, ou nesse caso, independente da ordem que eles vão ser sorteados, o grupo das 3 pessoas continua sendo o mesmo, tá bom? Agora, a pergunta é, beleza, como é que a gente faz então para calcular ou determinar a quantidade de grupos diferentes que nós podemos formar? Acompanhe comigo então. Nós temos aqui então, no exemplo, 6 pessoas, onde dessas 6 pessoas eu quero escolher 3 delas. Ok. Para o cálculo de combinação, a gente vai utilizar fração. Como você sabe, na fração a gente tem a parte de cima, que é chamada de numerador, e a parte de baixo, que é chamada de denominador. Atenção, pessoal! O primeiro detalhe, então, é a gente determinar a operação necessária no numerador, onde, acompanhe comigo, a gente vai ter, nesse caso, o seguinte produto: 6 vezes 5 vezes 4. Por que nós temos esse produto, onde você está vendo aí em amarelo? Porque eu tenho a quantidade total e como eu quero escolher 3 pessoas, eu vou pegar dessa quantidade total as 3 primeiras em ordem decrescente. Por isso que a gente vai ter 6 vezes 5 vezes 4. Beleza, foi determinado então a parte ou produto referente ao numerador, que é a parte de cima da fração. Agora, como é que a gente vai determinar o produto da parte de baixo? Acompanhe aqui que nós temos aqui embaixo 1 vezes 2 vezes 3. Por que nós temos esse produto? Justamente porque das 6 pessoas, eu quero escolher 3 delas. Como são 3, a partir do número 1, a gente vai colocar então os 3 primeiros. Por isso que vai ficar 1 vezes 2 vezes 3. E após você determinar esses 2 produtos, ou seja, o produto do numerador e o produto do denominador, a gente vai partir agora para a fração. Acompanhe. Nós temos então aí a fração 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 1 vezes 2 vezes 3. Como é que a gente vai resolver essa fração? Aí você escolhe, a gente tem várias maneiras. Uma delas é você resolver o produto que está em cima, onde nós teremos 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120.
E esse 120 vai ser dividido pelo produto dos elementos que estão embaixo. Onde, repare que embaixo nós temos 1 vezes 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6. Ou seja, 120 dividido por 6 é igual a 20, que é o nosso resultado. Uma outra maneira também que você pode resolver é a seguinte. Embaixo, reparem que nós temos, aliás, o produto 1 vezes 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6. E aí, de repente, você pode eliminar todos os elementos de baixo com o 6 que está em cima, pois são resultados iguais. E aí, eliminando esses valores, sobrará 5 vezes 4, cujo resultado também é 20. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que nós temos 20 maneiras diferentes de escolher 3 pessoas de um grupo total de 6 pessoas disponíveis. Ok, pessoal? Agora, uma outra maneira também de trabalhar a combinação é da seguinte maneira. Nós podemos ter a combinação, por exemplo, na escolha de uma rifa. Então, vamos supor que eu tenho uma rifa e dessa rifa, logicamente, tem várias pessoas participando. E aí, nesse caso, nessa rifa, eu quero sortear apenas 2 delas. Bem, esse sorteio ele pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Vamos considerar aqui, então, apenas as pessoas A e B. Então, eu posso ter um sorteio da pessoa A e depois sortear a pessoa B, ou vice-versa. Eu posso sortear primeiro a pessoa B e depois a pessoa A. De qualquer maneira, independente de quem vai ser sorteado primeiro, repare que são as mesmas pessoas que estão sendo ganhadoras da rifa. Uma outra maneira também a gente tem é, de repente, você fazer um sorteio onde você vai determinar os confrontos de uma chave de um determinado campeonato de futebol. E aí, esses confrontos também são determinados, são calculados de acordo com as combinações simples. Por quê? Repare que nós temos aí um dos confrontos, por exemplo, o time 5 versus, o time 6. Mas poderia ser, de repente, o time 6 versus o time 5. De qualquer forma, o confronto ou o jogo será entre os mesmos 2 times. Legal, pessoal? Uma outra maneira também é a seguinte. A gente pode ter a combinação dentro de uma empresa. Por exemplo, eu tenho uma certa quantidade de empregados e desses empregados eu quero sortear 2 para ganharem um novo cargo, por exemplo, de diretoria. Então, a gente tem dessas pessoas, sortear 2 delas para serem diretores. E aí, independente da ordem do sorteio, serão as mesmas 2 pessoas que ganharão ou alcançarão o cargo de diretor da empresa. Beleza? Então, visto isso, vamos agora para o nosso aplicando. Beleza, pessoal. No nosso aplicando referente à aula de combinação simples, temos a seguinte questão. Acompanhe comigo. Nós temos aqui, então, a seguinte pergunta. De quantas maneiras podemos escolher um time de futsal dentro de 8 atletas disponíveis, sendo um deles o goleiro? Bem, nós temos que analisar aqui 2 situações diferentes. A primeira delas é que o professor ou o técnico, aí tanto faz, tá? Ele tem disponível para ele 8 atletas, mas, obrigatoriamente, um deles é o goleiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do time que ele vai formar, esse goleiro ele tem que estar presente. Logo, então, dos 8 atletas, a gente descarta um, que vai estar sempre presente. A segunda coisa a reparar é que, do total de atletas que nós temos, que é igual a 8, eu não vou mais trabalhar com essa quantidade. Eu vou trabalhar com a quantidade igual a 7, justamente porque o goleiro já faz parte do time. Então, acompanhe comigo o gabarito dessa questão. Olha só, nós temos então aí um total de 35 times diferentes. Por quê? Vamos analisar então, como eu falei durante a aula, que a combinação é determinada por uma fração, onde a parte de cima, que é chamada de numerador, a gente vai pegar
o total de pessoas disponíveis e colocá-las em ordem decrescente com a quantidade que eu quero. Opa, calma lá, como assim? Eu quero escolher 4 atletas de 7 disponíveis. Então, vou pegar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu vou pegar esse produto? Porque a quantidade total, eu vou pegar os 4 primeiros em ordem decrescente. Por isso que fica 7, 6, 5 e 4. E esses 4 números são colocados em forma de multiplicação. Beleza. Vamos agora analisar o nosso denominador. Embaixo, verifique que nós temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Por que eu tenho esse produto entre esses 4 fatores? Justamente porque eu quero escolher 4 atletas. Então, essa quantidade, a gente vai colocá-la em ordem crescente a partir do número 1. Por isso que fica 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, a fração formada equivale a quem? Equivale a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E aí, como eu lhe expliquei durante a aula, a gente tem várias maneiras diferentes de resolver e achar o resultado dessa fração. Uma delas pode ser a seguinte: embaixo a gente vai pegar a multiplicação de 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6, e esse 6 de baixo cancelará com o 6 de cima. O mesmo esquema, aliás, a gente vai fazer agora com 4. Eu tenho o 4 embaixo e o 4 em cima. A gente cancela os dois. Fazendo esses dois cancelamentos, repare que vai ficar somente o produto de 7 vezes 5, cujo resultado é igual a 35. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o nosso técnico ou professor, ele pode formar 35 times diferentes, tendo 7 atletas disponíveis, contando, logicamente, também com o goleiro. Belezinha? Vamos agora, então, às nossas considerações finais. Então, pessoal, a gente vai encerrando nossa aula, onde nós estudamos hoje sobre as combinações. E as combinações simples, na verdade, né, é mais um tipo de análise combinatória, onde você verificou durante as nossas aulas que nós estudamos o princípio fundamental da contagem, os arranjos simples, as permutações e as combinações. Então, esses 4 tipos formam, na verdade, toda a análise combinatória, que envolve, na verdade, contagem de elementos. E essas contagens, elas dependem de quem? Dependem da ordem dos elementos ou não, né? Então, a gente verifica essa ordem de acordo com o tipo de análise combinatória. Mas, o mais importante das nossas aulas é você verificar onde e quando utilizar cada tipo da análise combinatória. Retomando aqui, então, princípio fundamental da contagem, permutação, arranjos simples e combinações simples. Legal, então, gente? Então, a gente agradece aqui a participação de todos e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Valeu, pessoal!